aí, turma, vamos trabalhar um pouquinho a respeito de paralelismo. Nós iremos iniciar algumas abordagens em cima de paralelismo e depois, consequentemente, trabalharemos perpendicularismo, ok? E na parte de paralelismo, vamos trabalhar algumas, como é que eu posso dizer, algumas definições, alguns contextos em cima de retas paralelas, né? Vamos entender a parte de retas paralelas distintas e coincidentes, né? Retas concorrentes, né? E também a parte do perpendicularismo, né? Para determinar as posições, se uma reta, por exemplo, perpendicular, se ela no caso são paralelas, né? Nesse caso, se são concorrentes e por que de perpendicular, e assim vai, tá bom? Então vamos trabalhar algumas abordagens em cima desses conceitos, tá bom? De início eu preparei, só para entendermos como é que funciona essa parte do paralelismo, né? Questão de conceito, dessas coisas, eu coloquei algumas coisinhas aqui que depois vamos trabalhar essas abordagens em que eu estou aqui mencionando na prática, baseado em exemplos. Aí eu vou trabalhar exemplos, questões e assim vai, beleza? Então vamos lá. Paralelismo, beleza? Olha só, duas retas paralelas e distintas, ok? Paralelas distintas, forma com o eixo das abscissas ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais, formam aqui, ó, com o eixo das abscissas, que é o eixo x. Então essas duas retas com o eixo x, né? Essas duas retas paralelas formam ângulos iguais. Assim, se ambas não são verticais, seus coeficientes angulares são iguais. Beleza? Vamos primeiro trabalhar essa abordagem aqui em si. Vamos lá. Primeiro, quando é que duas retas são paralelas? Primeiro, que se duas retas forem, nesse caso, pessoal, paralelas, é mais ou menos o intuito, né? Esse intuito aqui, né? De paralelismo, né? As distâncias, se eu pegar aqui, né? Em linha reta, as distâncias, nesse caso aqui, vão serem iguais. Essas distâncias aqui, todas vão ser iguais. E a questão principal que nós trabalhamos, eu vou abordar em questões, é a questão do coeficiente angular, que duas retas, para esse símbolo aqui, o símbolo de paralelismo, duas retas que eu vou chamar nesse caso de R1 e R2, essas duas retas, nesse caso R1 e R2, ó, R1 e R2, né? Essas duas retas R1 e R2 são paralelas se, somente se os coeficientes angulares forem iguais. Lembre-se, pessoal, coeficiente angular também, nesse caso, eu posso entender como a tangente do ângulo. Lembre-se, pense bem comigo, se esses dois coeficientes angulares são iguais, como é que eu calculo o coeficiente angular? Calculo pela tangente do ângulo. Se esses dois coeficientes angulares são iguais, a tangente de ambos também vão ser iguais? Se a tangente de ambos for iguais, se esses dois ângulos aqui, repetindo novamente, se esses dois ângulos são iguais, isso significa que a tangente de ambos não vai ser a mesma coisa. Como a tangente é calculada como coeficiente angular, então o coeficiente angular de ambos vão ser iguais. Consequência, ok? Então disso eu posso entender que duas retas são paralelas se os coeficientes angulares de ambos forem iguais. Resumindo, se o coeficiente angular de uma for igual ao coeficiente angular da segunda. Resumindo, M1 igual a M2. M1 igual a M2. Então, veja só a formazinha aqui reduzida, tanto de R1, que seria essa reta, né? Como de R2, que seria essa outra reta, né? Então, esse coeficiente, que é a parte que multiplica o x, tem que ser igual a esse outro coeficiente, que é a parte que multiplica o x na segunda reta. Por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho uma reta R1 tipo y igual, nesse caso, a 3x mais 5. Okay? Vamos supor que eu tenho uma segunda reta R2 de y igual a 3x menos 8, por exemplo. Okay? Então veja bem, pessoal, se os coeficientes angulares aqui forem iguais, por exemplo, esse 3 que é a parte que multiplica o x não é igual a esse 3 que é a parte que multiplica o x, então se esses coeficientes angulares são iguais, a nossa reta nesse caso são retas paralelas, ok? Se esses coeficientes forem diferentes,
as retas são concorrentes. Depois vamos ver uma abordagem bem legalzinha com relação a retas nessa parte concorrente, tá? Então, se são iguais, paralelas. Se são diferentes, concorrentes. E nesse caso, quando for perpendicular, depois nós iremos ver e abordar essa situação. Vamos lá. Só que esse tipo de paralelismo, que tipo de paralelismo? Nesse caso, distinto ou coincidente? Vamos lá. Nesse caso, é nossa que eu vou chamar aqui, ó, de y igual a mx mais n. Basicamente, y, nesse caso, ó, y é igual a mx mais n, né? Seria basicamente dessa forma. O m seria o coeficiente angular e o n aquela partezinha do linear, né? Então, olha só, veja bem. Se os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas. Tá vendo? Vocês estão vendo esse n aqui? Se esse n aqui forem diferentes, nesse caso, aqui iguais e esse n, o n igual e o n diferente, o que é que acontece? As retas são paralelas, porque essas partes iguais, e por ter essas partes aqui diferentes, elas são o quê? Distintas. Ok? E quando é que elas são paralelas coincidentes? Se, além dos coeficientes serem iguais, que tem que ser paralela, essa parte aqui for também igual. O n aqui foi também igual. Se o n também for igual, é evidente, vai se tratar da mesma equação da reta. E basicamente nisso daí nós temos nesse caso a mesma, nesse caso, reta. É como se essa parte aqui viesse aqui, puxasse para cá e ficasse como se fosse uma em cima da outra, mas na verdade seria uma reta só, né? Por isso que se chama coincidentes iguais. Essa parte igual, com duas retas coincidentes, coincidem no mesmo lugar, tá certo? Então, se essa parte for igual, paralela, diferente, concorrente. Sendo igual, sendo paralela, o n também sendo igual, paralela, coincidente. Esse n aqui diferente, paralelas nesse caso e distintas, né? Que é o caso aqui que está sendo abordado aqui, ok? Então, basicamente funciona dessa forma, ok? Se os coeficientes angulares de ambos forem iguais, as retas são paralelas. Se forem diferentes, concorrentes. Beleza. Temos o caso aqui também, que no caso de duas retas, nesse caso verticais, no caso de R1, primeira reta, né? E R2, ó, veja novamente. Se no caso de R1 e R2 serem verticais, evidentemente R1 e R2 são paralelos. Beleza. Embora não exista M1 e M2, ou seja, embora não exista a parte do coeficiente angular. Veja bem, pessoal, analisa essa situação. Se as retas, nesse caso, nesse caso, formam um ângulozinho aqui de 90 graus, eu sei que a tangente de 90 graus não existe. Como nesse caso, a tangente de 90 graus não existe, então nesse caso, ó, não existe os coeficientes angulares, porque o coeficiente angular é a tangente do ângulo, ok? Embora não exista M1 e M2, essas duas retas ambas são o quê? Ó, paralelas. Então, se tivesse outra aqui, nesse caso, paralela. Tá certo? Então, repetindo novamente, embora não existam os coeficientes angulares, aqui nesses casos aqui, retas verticais seriam paralelas, ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, foi o que nós vimos aqui. Nós vimos aqui uma definiçãozinha, né? Que duas retas paralelas distintas formam com o eixo X ângulos congruentes, ou seja, os ângulos iguais. Assim, se ambos não são verticais, seus coeficientes angulares são iguais, beleza? Então, aí vemos aqui, né, que são paralelas, como os coeficientes são iguais. Então, se os coeficientes são iguais, paralelas, não são concorrentes. Sendo paralelas, essa parte aqui, que é o nosso n, sendo iguais também, nesse caso fica coincidente, e sendo dessa forma, será paralela, diferente, distintas, ok? Então, fechamos aqui e vamos agora para os exemplos, ok? E aí, pessoal, vamos trabalhar agora, pessoal, alguns exemplos para fixar melhor a ideia do que foi proposto sobre retas, sobre a questão do paralelismo, retas paralelas, perpendiculares, né, retas concorrentes. Então é o seguinte, esse primeiro caso que eu estou trabalhando é a parte de retas paralelas, que vai envolver também uma conjunção de retas concorrentes. Veja bem, quando se pergunta a posição relativa de duas retas, ela pode ser paralela, né? Pode ser concorrente,
ela pode ser perpendicular, porém o caso aqui que eu irei trabalhar a parte de retas paralelas e concorrentes, ok? Alguns exemplos para fixar melhor essa ideia. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, determina a posição relativa entre as retas de equações, e aqui tem duas equaçõezinhas. Tem algumas equaçõezinhas aqui, vamos lá. Para saber a posição relativa, é interessante que eu entenda algum contexto, beleza? Duas retas, elas são perpendiculares como seus coeficientes angulares são iguais. Baseado nisso daí, eu tenho que saber quem é o coeficiente angular aqui e aqui também. E não apenas o coeficiente angular. Olha só, para saber se é paralela, só o coeficiente angular. Vamos lá. Toda reta, essas retas paralelas, é a função mx mais m. Onde essa parte é o angular, essa parte é o linear, que já foi até trabalhada essa parte. Vamos lá. Então quer dizer que o angular aqui é 4 e o linear é menos 1. Beleza? Uma coisa interessante que a gente tem que entender é o seguinte. Aqui eu tenho um angular e linear, só que aqui não tem porque está na forma geral. Então qual o entendimento que eu tenho que fazer aqui, né? Tenho que entender aqui. Se aqui está na reduzida, é interessante que eu coloque essa parte aqui, essa equação geral, na forma reduzida. Vamos lá. Como é que eu faço para colocar uma equação geral na forma reduzida? Isolo y. Simples assim, você isola y. Então como é que eu isolo? O que significa isolar y? Deixar somente ele na instrução da igualdade. Então, todos os outros termos, depois da instrução da igualdade, são trocados. Vamos lá. Então eu coloco menos 2y, vou fazer aqui, ó, menos 2y igual. Aí essa parte aqui, ó, essas duas partes aqui, eu jogo para o outro lado da igualdade subtraindo, né? Fica menos x, inverto o sinal no caso, né? Esse menos 2, que está multiplicando, eu passo dividindo, ok? Então y é igual, baixo o menos 8x menos 1, e esse menos 2 eu passo dividindo. Normalmente a gente coloca um traço todo aqui, coloca o menos 2 dividido, mas normalmente é interessante da gente fazer isso aqui, ó. Quando passar o menos 2, passa o menos 2 dessa forma. Interessante que separa quem é angular e quem é linear, né? Então y é igual, ó, menos com menos mais, 8 por 2, 4, então fica o 4x, menos com menos mais, aqui fica 1 sobre 2, beleza. Então, o que é que acontece aqui? Vamos analisar primeiro o coeficiente, nesse caso, angular. Então veja bem, aqui, na primeira reta, o coeficiente angular é 4. Na segunda, o coeficiente angular também é 4. Como esses coeficientes angulares são iguais, nesse caso, a reta aqui é paralela. Agora, é paralela coincidentes ou paralela distintas? Aí, nesse caso, eu verifico o n. Ó, o m é igual. Paralelas. Se analisar agora aqui, ó, o n, nesse caso aqui, né? O n, ó, menos 1 na primeira equação e o n na segunda, ó, é o meio. São diferentes. Como são diferentes, paralelas o quê? Nesse caso, ó, distintas. Então, nesse caso, a posição são paralelas. Por que são paralelas? Pois os coeficientes angulares são iguais, distintas, porque nesses casos esses coeficientes lineares são diferentes. Ou seja, o n é diferente. Paralelas distintas. Vamos verificar a letra B também, fazer o mesmo esquema. Vamos lá. Tem um detalhe agora, é que ambas são nesse caso, ambas as equações estão na forma geral. Então eu vou fazer esse mesmo procedimento de transformar na forma, ó, na forma geral, eu fiz o procedimento de transformar na reduzida, fazer a mesma coisa, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, isola o menos y, o restante eu jogo para o outro lado com o sinal invertido, tá 5x, aí para o outro lado menos 5x, tá mais 6, aí para o outro lado menos 6, esse termo é negativo, então é interessante, ó, multiplico por menos 1, ó, menos com menos, mais, menos com menos, mais, menos com menos, mais 6. Então, nesse caso, pessoal, analisando esse contexto, tá aí, ó, ok? Vamos isolar aqui. Vamos lá. Pego o y igual. Quem não é y, joga para o outro lado com o sinal trocado. Quem não é y, joga para o outro lado com o sinal trocado. Beleza, separei aqui também. Agora vamos analisar os coeficientes. Vamos lá. O coeficiente da primeira aqui, ó,
5. O coeficiente aqui da segunda, menos 6. São iguais? Não, são diferentes. Se são diferentes, são o quê? Concorrentes. Então, nesse caso, as retas, nesse caso, são concorrentes, né? Então, nesse caso, pessoal, observe que a primeira são paralelas distintas pelo que eu falei para vocês. Observe que se essa parte fosse igual a essa, seria paralelas coincidentes, que seria a mesma equação, ok? E nesse caso, como os coeficientes angulares são diferentes, não são paralelas, são concorrentes, ok? Então, explicado aqui bem direitinho, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, podem me mandar, ok? Vamos lá. Exemplo 2. Pessoal, vejam bem, pessoal. O exemplo 2 diz o seguinte, ó. Seja reta R, y igual a 2x menos 1. Obtenha a equação de uma reta S paralela à reta R, que passa pelo ponto P, né, 1 e 4. Veja bem. Eu tenho essa equaçãozinha aqui, pessoal. Y é igual a 2x menos 1. Ok? Aí o que acontece? Essa reta R, né? Tá, a reta R. Aqui é uma reta S. Aqui nesse caso é a reta R. Que é uma reta S. Nesse caso, paralela. Ó, que é uma reta S paralela. Não, porque é uma reta S paralela à reta R. Que passa pelo ponto. Ó, que passa pelo ponto 1 e 4. A situação reta. Então, foi dada uma reta da forma reduzida, que é o que vocês estão observando aqui, ok? Aqui é uma reta S paralela a essa daqui e que passa por esse ponto aqui. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: para duas retas serem paralelas, tem que possuir o mesmo coeficiente angular. Então, entenda que a próxima reta aqui tem que ser dessa função, y, ok? Igual a quem? Ó, eu pego essa parte aqui e simplesmente repito. Por que, professor, repite? Porque não tem que ter o mesmo coeficiente angular? Se tem que ter o mesmo coeficiente angular, então essa parte tem que ser a mesma. E o n, importa? Não. Para ser paralela não importa. Então, nesse caso, pessoal, esse n aqui, eu só coloco aqui, ó, mais n. Eu só preciso saber quem é esse n agora. Tá? Porque, tipo, se esse n for um 5, é paralela porque possui o mesmo coeficiente. Se esse n for um 10, é paralela também, porque nesse caso não interfere em nada aqui. Ó. Então, esse n possui infinitos valores. Só que como passa pelo ponto em 4, então esse n tem um valor específico. Beleza? Então, o que é que você entende é isso? Tipo assim, se eu tenho uma reta y é igual a 3x, um exemplo, 3x, sei lá, menos 5. Se eu quero uma reta paralela a essa daqui, eu escrevo aqui esse mesmo 3x. Aí aqui, ó, eu posso colocar qualquer outro valor. Mais 10, mais 20, mais 50. Não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Então vejam bem, pessoal. Então o que acontece? Se passa por esse ponto, temos que entender que esse ponto é x, y. Então o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? No lugar desse y eu coloco 4, no lugar desse x eu coloco 1. Então o procedimento é esse. Repete essa primeira parte e aí no lugar dessa daqui coloca um n. Pronto. Aí só faz a substituição. Então vamos lá. Y, quem é y? 4 é igual a 2 vezes x, ó. 2 vezes x. Quem é x, ó? É 1 mais n. Beleza? Aí eu faço 4 igual, né? Aí 2 vezes 1, 2 mais n. Então, se 4 é igual a 2 mais n, então eu posso dizer que 2 mais n é igual a 4. Simples assim. Agora isolo o n. N é igual, repito o 4. Aqui está mais, jogo para o outro lado menos 2. Então, n é igual a 2. Achados o valor de n igual a 2, agora tem como achar minha equaçãozinha, né? Então, simplesmente vai ser isso aqui. Ó, y é igual a 2x, né? Ó, aqui é positivo, né? Mais 2. Então, fechou aqui, ó. Então, essa é a respostinha aqui, ó. Tá vendo aqui a nossa respostinha? Essa é a equação paralela. Por quê? Porque tem o mesmo coeficiente angular, né? Aí, que é o que está pedindo. Então, seja a reta R, ó, dessa equação, obtém a equação da reta S paralela
mesmo coeficiente angular, e que passa por esse ponto. Quando eu fiz a substituição aqui que encontrei n, então na verdade quando eu colocar aqui, ó, 4 é igual, ó, 2 vezes 1, 2 mais 2 dá o próprio 4, tá aqui. Então realmente passa por esse ponto. Então tá aí, é uma forma simplesinha de você encontrar a reta paralela, né? Aí, professor, eu encontrei a reta paralela, né? Mas está na forma reduzida, né? Eu só queria deixar um algo a mais aqui nessa questão, tá certo? Ó, eu quero a reta paralela a essa daqui. Então, eu encontrei a reta paralela. Essa aqui é formato reduzida. E se estivesse pedindo para encontrar uma reta na forma geral, né? Que seja paralela a essa daqui, só que na forma geral. Então, o que é que eu faria aqui? Simplesmente assim, olha só, se eu quero transformar isso aqui para a forma geral, a forma reduzida é essa daqui, ó, ok? Na forma geral, simplesmente, toda a equação da forma geral obedece esse formato, ó, ax mais by mais c igual a zero. Então, o que é isso? Todos os termos antes são da igualdade, ok? Então, eu fazia o seguinte, simplesmente assim, é interessante que eu compreenda o seguinte, ó. Se y é igual a 2x mais 2, então eu coloco 2x mais 2 igual a y. Então repita essa parte, ó, 2x mais 2, aí o y joga para o primeiro membro com o sinal trocado, igual a zero. Aqui organiza, ó, primeiro o termo de x, depois o termo de y, depois o número, igual a zero. Então tá aí. Essa é a equação na forma geral, ok? E é paralela a essa daqui, ó, que é reduzida. Então, isso daqui seria a reduzida. A geral, eu jogo todos os termos antes da igualdade e organizo termo de x, termo de y, né? E o número lá que é o termo dependente, né? Então fica dessa forma aí, tá aí. Se você quer acha reduzida e depois acha geral, caso peça, porque tem questões que é bem específica. Eu quero a equação geral, que é paralela a essa. Outras dizem eu quero a reduzida, que é paralela a essa daqui. Varia. Então, de acordo com o contexto, você vai fazer. Mas é dessa forma. Da reduzida, podemos obter a geral, colocando esse formato. Todos os termos antes da igualdade e organizado desse formato, ok? Então, chegamos aqui ao fim desses dois exemplos. Vamos agora para os próximos exemplos, beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, vamos trabalhar agora o terceiro e o quarto exemplo a respeito de paralelismo para fixar melhor essa ideia de retas paralelas concorrentes. Nesse terceiro exemplo temos o seguinte, ó, escreva a equação geral da reta S paralela à reta S que passa pelo ponto principal. Esqueça a equação no que é geral, não é a reduzida, ok? O que é que está querendo? Vamos lá. Uma equação paralela a essa, geral, paralela a essa e que passa por esse ponto. Beleza. Só que eu faço o esquema de achar reduzida e depois transformar na geral simples, fácil, sem problema nenhum. Então, como é que eu acho a equação reduzida paralela a essa? Y, repita essa parte, ó, 3x, e no lugar desse menos 4 eu coloco n. Beleza. E aqui vai ser quem? X, y, normal. Então, no lugar de y, coloco 1 aqui. Aqui é 3 vezes x, ó. 3 vezes x, ó. X é 0. Mais n. Então, nesse caso, 1 é igual, 3 vezes 0 é 0, mais n. Como 0 na soma é elemento neutro, não vai influir em nada, 0 mais n é n, né? Então, 1 vai ser igual a quem? A n. Temos que n é igual a 1. Se n é igual a 1, e a equação, no caso, vai ser y é igual a 3x mais n, que no caso é o 1. Ok? Substituindo. Isso daqui é a equação na forma reduzida, só que a questão que é a geral. Então, eu tenho que organizar. Vamos lá. Gostaria que você entendesse o seguinte. Nesse caso, o que é que eu vou fazer para encontrar a geral? A geral, todos os termos ficam antes do sinal da igualdade. Então, só faço a inversão aqui, ó. Ó, vem 3x mais 1 e eu igualo, ó, a y. Simplesmente, pessoal, pega isso aqui, ó, inverto. Agora vamos supor que fosse y igual a menos 3x mais 1. Se no lugar daquele mais fosse o menos, o que é que eu ia fazer? Preste atenção. Uma coisa também que eu quero que você entenda
Esse termo de x ele é positivo, então faça esse esquema aqui para quando jogar o y para o outro lado fica bem simples de organizar. Olha só, 3x, aí eu já jogo o y para o outro lado, ó, menos y, e repito mais um que já está do primeiro membro da igualdade. Ó, acabou. Então, dessa forma aqui, eu já encontrei a minha resposta. Ó, já está aqui a minha resposta. Ok? Então, quero que você entenda o que foi que eu fiz. Ó, joguei, aí ó, os termos que está antes do sinal da igualdade, que esses dois permanecem, só que o y está depois, eu joguei para antes e inverti o sinal. Aí eu organizei, primeiro o termo de x, depois o termo de y, depois o número. Por que eu fiz isso? O termo de x é positivo, então é interessante que eu faça essa forma, porque é interessante que o termo de x sempre seja positivo, para algumas conversões de cálculo, essas coisas, é interessante que seja positivo, beleza? Aí o que é que acontece? Agora vamos supor que fosse negativo. Então você poderia simplesmente fazer isso, ó. Joga o primeiro membro, fica positivo, joga o primeiro membro, ó. Aí organiza, ó, termo de x, termo de y, que é y, né? E o número, menos 1 e eu igualo a 0. Pronto, aí eu organizaria normal, ok? Então, se for negativo, aí você joga o primeiro membro, faz esse esquema. Agora, se for positivo, ó, aí você sempre, sim, nesse caso, faz esse esquemazinho aqui, esse outro esquemazinho, que você já encontra a resposta direta. Então, vamos lá. Encontro a reduzida, colocando no lugar desse 4, colocando um n e repetindo o resto. Faça a substituição, ó, y, x, encontro n. Encontro n, ó, faça a substituição e daqui, ó, encontra a geral. Simplesinho, fácil, cálculozinho. Um outro exemplo só para fixar um pouquinho a ideia, né? Só que aqui está na geral. Aqui já estava prontinho na reduzida, aqui na geral. Como é que eu faço para daqui, nesse caso, transformar a reduzida? Lembre-se que eu quero a reta paralela, no caso, reta geral paralela, tá? Então aqui, se eu isolar esse y, jogo esse valor para o outro lado, né? E jogo menos 4 para o outro lado, fica mais 4. Tá aí a equação. Porém, essa aqui na reduzida. Agora eu vou encontrar a primeira paralela, né? Equação da reta paralela a essa reduzida. Como é que eu faço? Repito esse y, repito menos 2x e no lugar desse mais 4, coloco n. Então, mais n. Então, no lugar de y, aqui é x, aqui é y. No lugar de y, coloco aqui, ó, 0. Menos 2 vezes x. Quem é x, ó? 1. Mais n. Aí eu vou lá, ó. 0 é igual menos 2. 2 vezes 1 é 2, né? Menos 2. Mais n. Aí daqui eu posso isolar n. Então, isolando n, n é igual, esse menos 2 jogando para o outro lado fica positivo. Na teoria repetiria o 0 e esse menos 2 jogando para o outro lado, nesse caso ficaria mais 2. Só que eu acho que é interessante nem fazer mais isso. Esse 0 não é nada, jogo 2 para o outro lado positivo e fica n igual a 2. Pronto, acabou. Ok? Porque no caso 0 mais 2 seria, baixaria o 0, colocaríamos nesse caso mais 2, mas 0 mais 2 é 2, aí não iria influir em nada não. Ok? Então nesse caso, ó, n igual a 2. Peguei esse n, joguei para o outro lado da igualdade, não precisei colocar o 0, porque o 0 é nada. Então n igual a 2. Então, colocando aqui, ó, y igual, ó, menos 2x, mais n, que é n? 2. Então, mais 2. Tá aí. Ok? Aí aqui tá na reduzida. Aí eu transformo na geral. Como? Ó, aquele formato assim que eu disse a vocês, ó. Repito o y, tá negativo, jogo para o outro lado positivo. Tá positivo, jogo para o outro lado negativo. E igualo a 0. Aqui eu só faço a questão da organização. Primeiro o termo de x, depois o termo de y, depois o número. Pronto, e igual a 0. Tá aí respondido. Ok? Então, o objetivo aqui é simplesmente você fazer isso, né? Você isola y, depois no lugar desse valor, o valor que tiver aqui, coloca um n. Como passa por esse ponto, substitui y, x, encontra n e substitui, ó, na equação. Aí daqui só é fazer a conversão na geral, acabou. Ok? Tá aí um exemplo bem interessante. Vamos lá. Para fechar esse bloco de exemplos, vamos para o exemplo 4. Aqui diz o seguinte: para que valores reais de K, as retas R e S, né, são concorrentes? Vamos lá. São concorrentes possuem o mesmo coeficiente angular. Vamos lá. Observe que aqui está na geral, aqui também está na geral. Então,
eu vou isolar, então nesse caso eu vou transformar na reduzida para saber quem é o coeficiente angular de um e quem é o coeficiente angular de outro, beleza? Então o objetivo é esse, vamos lá. Primeira reta R, vamos transformar na reduzida, reta R. Então nesse caso, menos 2y, os dois termos que não é y, jogo para o outro lado com o sinal trocado, então vou isolar y, estou transformando a reduzida isola y. Vamos lá, y igual, repita esse menos 3x e esse menos 5, e essa parte aqui, ó, eu passo dividindo, ó, menos 2, divido, nesse caso aí precisa dividir, relação sinal, menos com menos mais, 3x sobre 2, menos com menos mais, 5 sobre 2, beleza. Então, o coeficiente angular, olha aqui, ó, 3 meios o coeficiente angular aqui. Vamos isolar lá também? Isolando o y aqui, ó, fica menos y, igual, ó, jogo para o outro lado, fica menos kx, jogo para o outro lado, fica menos 1. Esse termo é negativo, multiplica toda a equação por quem? Por menos 1. Então, vezes menos 1, menos com menos, mais, menos com menos, mais, menos com menos, mais. Então, tá aqui. Beleza? Aí, quem é o coeficiente angular aqui, ó? Quem é o coeficiente angular? Então, eu vou pegar esses dois coeficientes angulares e igualar. Então, simplesmente aqui nesse caso, esse K, nesse caso, tem que ser o quê? Tem que ser diferente de 3 meios, né? Então, nesse caso, pessoal, simplesmente assim. Olha lá, presta atenção. Para que valores reais de K, ok, as retas R e S são concorrentes. Se K for diferente de 3 meios, esse K for diferente de 3 meios, as retas são concorrentes. Se fosse igual, é paralela, mas que é o valor de K para ser concorrente. Então, para ser, nesse caso, concorrente, então nesse caso o valor de K tem que ser diferente de 3. Porque esse coeficiente tem que ser diferente desse coeficiente. Está aí respondida a quarta questão. Então, respondida nesse caso a terceira, quarta questão. Fechamos o bloco de exemplos. Espero ter ajudado, espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Dúvidas, mandem. E é isso aí.